E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 5 carros que deixaram saudade. Por que eles deixaram saudade? Porque nesse ano que passou, 2019, um pouquinho antes, eles saíram de linha. Tem uns até que saíram de linha este ano, já no começo de 2020. Isso que nós estamos ainda em janeiro. Bom pessoal, o primeiro carro que eu tenho para falar para vocês é o Ford Focus. O Ford Focus ele é um carro que foi trabalhado muito mal pela Ford no Brasil, principalmente nessa última geração, porque ele é um carro muito bom. Ele tem uma motorização muito forte, os itens de série dele são bem completos. Se você fosse comparar o Focus com qualquer outro carro da categoria, ele é o único com som da Sony, Park Assist e coisas do gênero assim. A tecnologia embarcada do Focus ela era muito grande. O conforto do carro também era muito bom. O Focus é um carro bastante confortável, suspensão macia, os bancos bastante confortáveis. A motorização do Focus ela é excelente. O carro ele tinha um bloco 2.0 de 178 cavalos. Ele era muito forte. Eu já andei no Focus tanto o hatch quanto o sedã e eles andavam pra caramba. O que matava o carro, que é o que a Ford não soube trabalhar, foi o câmbio Power Shift. Infelizmente, o câmbio deu muitos problemas, tanto nas versões 2.0 de entrada, quanto as intermediárias, topo de linha. Então, o câmbio foi o que mais prejudicou o Focus no Brasil. E isso fez com que a Ford levasse a ter uma má fama em relação ao sedã médio dela. E, infelizmente, o Focus saiu de linha. Eles não optaram por fazer igual fizeram com a EcoSport, que foi uma decisão certa de trocar o câmbio Power Shift por um câmbio de 6 marchas. Infelizmente eles mantiveram o Power Shift e o carro foi avacalhando e chegou a sair de linha. Outra coisa que eu também destaco como um contra no Ford Focus seria a desvalorização dele, que é bastante alta. E o pós-venda da Ford, que na minha opinião é das piores, pelo tamanho da marca e a força que ela tem no Brasil, é a pior. Hoje em dia você encontra um Ford Focus do último modelo lançado, 2019, o topo de linha na versão titânio, o preço dele na tabela FIPE é R$82 mil. O próximo carro que saiu de linha é o Mitsubishi Lancer. O Lancer é um carro que ele parou no tempo há muito tempo. Eu acho que a última atualização dele foi em 2015, 2016 e mesmo essa atualização ela foi muito pequena e o carro acabou não mudando absolutamente nada. As linhas dele elas são muito paradas nos anos 2000 da metade. Ele até é um pouco esportivo, mas você vê que é um carro cansado, que nunca mudou nada, sempre igual, sempre a mesma coisa. Outra coisa que prejudicava bastante o Lancer por aqui, ele tem um motor muito bom, isso não dá para negar. O bloco dele é um 2.0 de 160 cavalos, aliado a uma transmissão CVT que é excelente, mas o carro não é flex. E no Brasil, onde você tem uma gasolina caríssima, um carro flex é muito importante. Outra coisa no Lancer que é bem desconfortável é a suspensão dele. Ela deixa você mais pro modo mais firme. Então ele é um carro bem firme de andar, você sente ele duro no chão. E ele ainda tem rodas aro 18, o que prejudica ainda mais o conforto. E ele acaba não sendo dos sedãs mais confortáveis. Fora a desvalorização dele, que também é altíssima. Hoje em dia você encontra o Mitsubishi Lancer na versão topo de linha, no modelo 2019. Você vai pagar em média R$ 69.800. O próximo carro que eu vou falar para vocês é um carro que me deixou muito triste quando eu vi que ele ia sair de linha e quando eu vi que a marca estava trabalhando muito mal nele, que é o Volkswagen Golf. Bom pessoal, o Golf ele é um carro que ele sempre figura entre os 3 mais vendidos do mundo. Na verdade o Corolla é o primeiro, aí depois vem o Golf. O Golf é o segundo carro mais vendido do mundo. Então, para o carro mais vendido do mundo ter que sair de linha no Brasil é porque a marca trabalha muito mal nele. Para mim, os principais destaques do Golf são os equipamentos. Ele era tipo dos únicos carros que já oferecia piloto automático adaptativo, frenagem de emergência. Ele também tinha Park Assist, um carro totalmente completo. Ele vinha com 2 motorizações muito fortes, que na minha opinião 1.4 TSI já é ótimo. O bloco de 140 cavalos, excelente. Ele tinha ainda a versão GTI, que era muito mais forte, bem voltada para o público mais jovem, um carro esportivo de verdade. Você poderia considerar o Golf um esportivo, o GTI no caso. Mas mesmo assim a marca optou por trazer para o Brasil e cada vez deixar o modelo mais caro. Quando ele veio alemão, ele tinha um custo-benefício ótimo quando ele era importado da Alemanha. Depois ele passou a ser mexicano, começou a ficar mais caro, sendo que o imposto do México
de importação direta do México seria para ser mais barato, porque não tem tantos impostos assim. Depois ele passou a ser brasileiro, perdeu muitos equipamentos e ficou ainda mais caro. Esse último Golf GTI que era vendido aqui pra gente, ele chegava a custar 170 mil reais. Um absurdo. Eu destaco então como pontos positivos do Golf a tecnologia embarcada, a motorização, o design dele, segurança. Ele era um carro bastante seguro, com 7 airbags, piloto automático adaptativo, todas essas coisas que eu citei anteriormente. Mas como contra, eu infelizmente falaria que o preço é altíssimo, tanto que a tabela dele continua muito alta, mesmo o carro sendo usado já, seminovo, etc. E o seguro, por conta de ser um carro com uma manutenção específica, é bastante caro. As peças de manutenção dele são bastante caras e isso acaba encarecendo o carro. Hoje em dia o Volkswagen Golf 2018 na versão Highline, você encontra ele em média por 103 mil reais. O próximo carro que eu vou falar para vocês é o Hyundai Elantra. Bom, o Hyundai Elantra ele nunca foi um carro que fez sucesso no Brasil. Eu lembro que a primeira geração que veio para o Brasil do Elantra, ela era uma geração bastante competitiva. Ele tinha um design que ninguém batia. Ele tinha rodas de, acho que eram 17 ou 18 polegadas, sendo que na época todos usavam rodas 16. Ele tinha essas linhas meio inspiradas no Azira, no Sonata. Um carro muito bonito. E essa próxima geração que veio a suceder ele aqui no Brasil, o carro não fez absolutamente nenhum sucesso, porque ele não inovava em nada. Ele trazia um bloco 2.0 aspirado que a Hyundai já tinha desde o X35 2010. Ele não tinha nada que destacasse ele, por exemplo, de todos os outros. Ele vinha com basicamente todo o pacote de equipamentos que os outros traziam. Então ele não era nem um pouco inovador. Caoa que importava ele. Então era uma rede pequena de concessionárias que para fazer manutenção tinha que ir em concessionárias específicas, então isso cada vez dificultava mais você ter um Elantra. Então acabou que o modelo não fez sucesso, ele não chegou a ser nenhuma poeira cósmica para o líder do segmento Corolla, nem para o Civic, nem para a Jetta, essas coisas. E tanto é que no ano passado o Elantra chegou a vender 82 carros o ano inteiro, sendo que ele não era dos mais caros. Ele custava aí a partir de 85 mil mais ou menos, e o topo de linha chegava nos 105. Eu acho que os principais destaques do Elantra eram o design, que eu achava bonito, e a motorização, por conta que era um 2.0 bom, que dava conta do recado, forte. Não é um bloco que costuma dar problema. Mas o que eu destacaria contra é que o carro não inova em absolutamente nada. A marca tinha uma insegurança muito grande em relação a ele, tanto é que ela não fazia comercial, não divulgava o suficiente, o tanto quanto o carro merecia. Então eles tinham uma insegurança grande em relação ao Elantra, e a desvalorização, que é absurda também. Hoje em dia você encontra um Hyundai Elantra 2019 com o preço tabelado, na versão topo de linha, claro, em 75.500. O último carro que eu vim falar para vocês hoje é o Peugeot 308, e esse eu falo com um certo aperto no coração, porque eu sempre achei ele um carro maravilhoso. Desde quando ele lançou, eu sempre achei ele muito bonito, um carro de um estilo próprio assim, e ele puxava bem pro estilo francês, então eu gostava bastante com aquela parte envidraçada gigantesca. Eu sempre fui muito fã do 308, e eu destaco dele que a motorização é um pouco complicada, mas aquele bloco 1.6 THP fazia o carro andar muito. Para quem gostava de esportividade, ele era muito forte. Ele chegou ainda a ter depois uma versão flex nos modelos mais novos, creio eu que a partir de 2016, 17, e ele tinha 173 cavalos, então ele era um carro que andava muito. Em números ele era o mais forte do segmento, tirando o Golf GTI, mas ele tinha muitos contras. Por exemplo, a manutenção do Peugeot é caríssima, por causa que ele era um motor BMW. As peças também importadas, caríssimas também para você pedir. O seguro da Peugeot, não só do 308, mas de todos os carros, sempre foram muito altos. A desvalorização também, você acabava perdendo muito mais que num Gol, inclusive comparado com o Focus, que é um carro que você perdia bem. Se você pegasse o 308, você desvalorizava ainda mais. E também as peças dele, além de elas serem bastante caras, eram bem difíceis de chegar. Não é que elas não chegavam, mas elas demoravam muito, então você tinha que deixar o carro, se fosse uma peça, por exemplo, fundamental de motor, suspensão, etc., você tinha que esperar bastante. Então isso acabava inviabilizando o carro. Bom, pessoal, hoje um Peugeot 308 Grife THP 2019, você vai encontrar ele por volta dos 77 mil reais.
Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Eu queria falar para vocês desses carros porque eu considero eles carros que alguns foram injustiçados, alguns foram mal trabalhados, alguns tiveram equipamentos que não condiziam com o destaque do carro, que nem o câmbio do Focus. Mas comenta aí embaixo o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, deixa aí de qualquer forma a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, nós finalmente estamos chegando aos 100 mil inscritos, ative as notificações, me segue lá no Instagram, @Iangaragem 2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu!